Bom dia, somos da equipe 3 e ficamos responsáveis por colocar em foco o tema de número 4, que se trata de Seguridade Social, englobando o âmbito de saúde e assistência. Inicialmente vamos começar dando um conceito de Seguridade Social e logo após falar um pouco dos princípios que a norteiam. Bom, de acordo com o artigo 194 da Constituição Federal de 88, Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa de poder público e da sociedade, que visam assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, que são os denominados direitos sociais. Ressalta-se também que a Seguridade Social brasileira é um direito fundamental da segunda geração, decorrente do Estado Social de Direito. Bom, agora vamos falar um pouco dos princípios. O primeiro princípio é o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Tal princípio pode ser interpretado de forma objetiva ou de forma subjetiva. De acordo com a interpretação objetiva, a universalidade de cobertura de atendimento coloca a Seguridade Social como um sistema que deverá cobrir o maior número possível de riscos sociais. Assim como não é possível cobrir todos os riscos em razão da limitação orçamentária, o Estado escolhe os riscos mais relevantes a serem atendidos. O segundo princípio trata-se da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Bom, ele é consectário do princípio da isonomia e foi adaptado ao âmbito da Seguridade Social. Em termos históricos, fez-se necessária a criação desse princípio por causa da discriminação negativa que povos de região rural sofriam em relação a povos de região urbana, como, por exemplo, na aposentadoria por velhice. O pessoal da região rural tinha aposentadoria por velhice reduzida a meio salário, enquanto ao da região urbana tinha a aposentadoria por completo. O próximo princípio é o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. De acordo com a seletividade, como nem todos os riscos sociais podem ser protegidos, o legislador vai selecionar os riscos mais importantes para a proteção e, a partir deles, vai criar os benefícios e serviços no âmbito da Seguridade Social. Bom, o quarto princípio é a irredutabilidade dos valores dos benefícios. Bom, tal princípio diz nada mais, nada menos que não haverá redução do valor de benefícios pagos no âmbito da saúde, da seguridade e da assistência social. O quinto princípio é o princípio da equidade na forma de participação do custeio. Conforme esse princípio, quem deve pagar mais as contribuições para a Seguridade Sociais são as pessoas físicas ou jurídicas que tenham maior capacidade contributiva, constituindo tal princípio uma adaptação dos princípios da isonomia tributária e da capacidade contributiva à Previdência Social. O sexto princípio é a diversidade na base e no financiamento. Bom, é sabido que a Seguridade Social é custeada por recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas, além disso, também custeada por tributos, ou seja, incidência tributária, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas. Bom, por que disso? Porque caso haja uma crise, uma quebra ou uma falência em determinado setor, a Seguridade Social não será prejudicada, ou seja, os direitos sociais da sociedade não será prejudicado. Por isso, se faz necessário esse princípio da diversidade na base e no financiamento da Seguridade Social. O sétimo princípio diz respeito ao caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite com a participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Esse princípio é chamado de gestão quadripartite da Seguridade Social. Bom, o oitavo princípio denomina-se o princípio da solidariedade. A Seguridade Social é necessariamente solidária, sendo que o Estado reúne forças para proteger o povo contra riscos sociais. Por exemplo, uma pessoa que nunca contribuiu para a Previdência começa a trabalhar e no seu primeiro mês de trabalho vem a sofrer um acidente que deixe ela inválida. Ou seja, essa pessoa, indiferente de ter contribuído para a Previdência ou não, ela terá a sua aposentadoria por invalidez. O último princípio, o nono, é chamado princípio da precedência da fonte do custeio. Nos termos do artigo 195, parágrafo 5º da Constituição Federal, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem correspondente fonte de custeio total. Bom, ficamos por aqui com a parte inicial do trabalho e posteriormente vamos falar um pouco do financiamento. Agora vamos falar um pouco do financiamento da Seguridade Social.
Como estabelecido pelo artigo 195 da Constituição Federal, o financiamento da Seguridade Social proverá de toda a sociedade de forma direta ou indireta nos termos da lei, mediante de recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados-membros, Distrito Federal e dos municípios, conforme estabelecido no princípio da diversidade na base e no financiamento. As formas de custeio previstas no artigo 195, itens 1 e 4, materializam-se por lei ordinária e no exercício da denominada competência discriminada da União. De acordo com o entendimento do STF, não se aplica a regra que trata outras fontes de custeio da Seguridade Social. Já as outras fontes de custeio destinadas a garantir a manutenção da expansão da Seguridade Social será a lei complementar. Trata-se da denominada competência residual da União. Nos termos do artigo 22 da Lei 9.868, por ser inconstitucional, o STF poderá restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Assim, o STF pode aplicar também a regra o controle difuso, já que a tese julgada passa a servir de parâmetro para outros recursos extraordinários já interpostos e sobrestados. A base de cálculo da COFINS e do PIS foi ampliada de forma a dar um conceito a faturamento, diferenciando do que foi estabelecido anteriormente, o que excedeu a ideia inicial prevista no artigo 195. A base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP foi ampliada de forma a dar um conceito a faturamento, diferenciando do que foi estabelecido anteriormente, o que excedeu a ideia inicial prevista no artigo 195, inciso 1. Já que estabelecia uma ideia de receita, o autor diz que, sob esse aspecto, a referida lei nasceu morta, viciada, sem fundamento na Constituição. No caso em questão, trata-se de nulidade absoluta que não pode ser convalidada. Tá, a gente vai falar um pouco sobre a cobrança da contribuição para o financiamento da Seguridade Social, a COFINS, para as sociedades civis de profissionais regulamentadas. O artigo 6º, inciso 2, da Lei Complementar número 70 de 1991, estabeleceu a isenção da COFINS para sociedades civis prestadoras de serviços de profissão regulamentada legalmente. Já a Lei número 9.430 de 1996 revogou a referida isenção. Dessa forma, o desinteresse conferido por lei complementar poderia ter sido lei ordinária. Vale dizer, a lei complementar número 70 de 1991 tem forma de lei complementar, mas status de lei ordinária. Portanto, a revogação da isenção concedida poderia ter sido como veiculada por lei ordinária. Dessa forma, o desinteresse conferido por lei complementar poderia ter sido lei ordinária. Vale dizer, a lei complementar número 70 de 1991 tem forma de lei complementar, mas status de lei ordinária. Portanto, a revogação da isenção concedida poderia ter sido como foi veiculado por lei ordinária. Com base nisso, o STF consagrou a tese de inexistência de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. No fundo, o conflito supostamente existente será de competência constitucional. Eventual lei ordinária que trate do assunto de lei complementar será inconstitucional por violar as normas da Constituição Federal. Agora nós vamos falar da questão da modulação dos efeitos da decisão pelo STF. Por maioria de 2/3 de seus membros, reduzir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado conforme os termos do artigo 27 da Lei número 9.868, de 1999. Assim, por 8 votos a 2, entendeu o STF que os profissionais liberais de sociedades civis de prestação de serviços legalmente regulamentados estão obrigados a recolher a COFINS, não tendo havido a modulação dos efeitos da decisão. Bom, agora a gente preparou para vocês uma breve atividade de fixação. Como o tempo é curto, não vai dar para explicar detalhadamente todas, mas quem tiver um tempinho em casa para fazer pesquisando com mais cautela é bastante interessante pelo fato que pode vir a ajudar. E essas questões vão ser de acordo com o tema que a gente abordou e de acordo com os artigos referentes ao tema, que é Seguridade Social. Bom, eu vou falar bem rapidamente o enunciado da questão
e a alternativa correta. Vamos lá. Questão número 1. É de acordo com o artigo 193 e ela diz: o artigo 193 da Constituição Federal de 88 preconiza que a ordem social brasileira tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça social. A legislação social aborda os direitos dos cuidados referentes ao trabalho, na qual se pode afirmar que a alternativa correta é a alternativa A. A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece como objetivo da política pública de assistência social a promoção da integração dos usuários ao mercado de trabalho. E embora a gente tenha pegado como referente o artigo 193, essa questão vamos achar ela com mais clareza na Lei Orgânica da Assistência Social. Bom, a questão 2 é de acordo com o artigo 194 e diz o seguinte: o governador do estado diante da informação que poderia dispor de um lastro orçamentário mais amplo para a execução de despesas com a Seguridade Social, convocou seu secretariado a fim de planejar o encaminhamento a ser dado a tais recursos. Na reunião foram apresentadas 4 propostas, mas o governador, consultando sua equipe de assessoramento jurídico, foi informado que apenas uma das propostas era adequada para assegurar diretamente direitos relativos à Seguridade Social, segundo a definição que lhe dá a Constituição Federal de 88. Dentre as opções a seguir, a alternativa correta é a letra B, ampliação de rede hospitalar de atendimento à população da região. Basta pegar o artigo 194, que vai estar mais específico a alternativa correta. Bom, a questão de número 3 é de acordo com o artigo 195 e seu enunciado é: a empresa X, constituída em 1980, entrou com ação na Justiça Federal impugnando a cobrança da contribuição sobre o lucro, CSLL, alegando que, apesar de prevista no artigo 195, inciso 1, a linha C da Constituição Federal, trata-se de um tributo que tem o lucro como fato gerador. Dessa forma, haveria um bis in idem em relação ao imposto sobre renda das pessoas jurídicas, artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal, o que é vedado pelo próprio texto constitucional. A partir do caso narrado e considerando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, a alternativa correta é a letra C. A empresa não tem razão, porque ambos os tributos estão previstos na Constituição. Ou seja, o pedido seria inconstitucional, em tese. Questão 4, artigo 196. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal, abre aspas, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, fecha aspas. É então correto afirmar? A resposta correta é a letra B. A saúde é um direito constitucional que deve ser garantido por meio de políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças ou outros agravos. Questão de número 5, artigo 197. A Constituição Federal de 88 estabelece que são de relevância pública as ações e serviços de saúde público, cabendo ao poder público dispor nos termos de lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita. A alternativa correta é a letra A. Deve ser feita diretamente ou por meio de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado, como a gente já havia dito na explicação do tema abordado. Questão número 6. De acordo com o artigo 198 da Constituição Federal, define o Sistema Único de Saúde, constituído por uma rede regionalizada e hierarquizada, integrada por ações e serviços públicos de saúde. A alternativa correta sobre as diretrizes que organizam o SUS é a assertiva A. Deve haver participação da comunidade para tal. Questão 7, artigo 199. Nos termos do artigo 199 da CF, é incorreto afirmar que a alternativa correta é a letra D, e nela diz: a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo permitida a comercialização. Ou seja, o erro dessa questão está no final, sendo permitida a comercialização. Isso é expressamente vedado. Questão 8, artigo 200.
Com relação às diretrizes e normas constitucionais referente à prestação de saúde, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, que diz: ao Sistema Único de Saúde, SUS, compete, dentre outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente nele compreendido ou do trabalho. O artigo 201 e 202 a gente não vai abordar, pelo fato dele dizer sobre a Previdência Social, que será um tema abordado por outra equipe. Bom, artigo 203, questão 9. Considerando-se as normas constitucionais a respeito da Seguridade Social, é correto afirmar que: alternativa correta, B, a pessoa portadora de deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, nos termos da lei, tem direito ao recebimento de um salário mínimo em benefício mensal. 10ª e última questão, artigo 204. De acordo com o artigo 204, assinale C para certo ou E para errado para as assertivas abaixo. Assertiva número 1. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da Seguridade Social, previsto no artigo 195, além de outras fontes. Essa aqui é expressamente vedado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,3% de sua receita tributária líquida. Bom, essa questão está errada e podemos verificar esse erro bem ao seu início, que fala que é expressamente vedado. Essa não é expressamente vedado. Os estados e o Distrito Federal podem sim vincular-se a programas de apoio à inclusão e promoção social de até 0,3% da sua receita tributária líquida. E do PIS pausado. Ah, tá. Porque não sabe, eu mexo com isso. Eu mexo com isso. Pode ir. Vai, volta. A Do base PIS então. e do PIS fazer. Mas não tem um N ali, não. Olha o N lá, Tem COFINS. Ah, já, pai. Ah, eu falei que Começar tá de curtindo. novo. Só repetir. Tá meio Só rápido. repetir, Alan. Da onde tirou isso? Tá escrito ali. Cadê? Não, pera. Voltei pra ver. Não vai ficar muito assim. Para.